Fala, torcida tricolor. Temos umas notícias que não são boas, né? O que será que André Hernan tem sobre as estratégias que o Palmeiras vai fazer para poder contratar Nino já agora nessa janela? A ideia do Palmeiras é ter ele agora. Sabemos que o Zenit não quer negociá-lo agora, mas o que ele está preparando para poder contratar Nino já nessa janela e inviabilizar qualquer chance do Fluminense contratar o nosso zagueiro capitão. Fique nesse vídeo e confira tudo que André Hernan trouxe e os créditos totais para a ESPN. Vamos falar do Palmeiras então? Voltar? Então tem a questão do Nino e do Almada. Então do Nino, como é que tá aí? Enquanto eu acho a foto da Maisinha aqui. Muita gente pergunta sobre a questão do mercado do Palmeiras, né? O Palmeiras, vamos lá, eu quero trazer uma visão mais global aí sobre o mercado do Palmeiras. Muita gente fala, o Palmeiras vai buscar lateral, o Palmeiras vai buscar um meia, o Palmeiras vai buscar mais um volante. O que pensa a direção hoje em relação ao mercado? Desde o começo da temporada, quando o Abel Ferreira vai embora para Portugal e deixa tudo planificado com a diretoria, o Palmeiras tinha atacado em 3 frentes. Sei. 3 frentes de reforços. Era zagueiro, volante e meia ponta. O que é meia ponta? É o Arias. Então, assim, um jogador que pudesse fazer um meio campo, jogar por dentro, e um jogador que pudesse jogar por fora. Então o Arias sempre foi o 001 da lista do Palmeiras nessa questão da negociação. Bem sucedida. Foi uma negociação bem sucedida, o Arias está aí nas vésperas de uma estreia. O volante, quem que é esse volante? Marlon Freitas. Já está lá, já está jogando, já está consolidado. E o zagueiro é o Nino. Só que, diante da dificuldade que o Palmeiras teve no mercado para buscar esse zagueiro, a direção tinha uma lista com vários nomes que o Palmeiras foi sondando o mercado. Então, vira e mexe aqui no Fala Fonte, até mesmo a galera do chat perguntava, fulano tá no radar do Palmeiras? Isso. O Palmeiras está tentando contratar fulano? E aí eu respondo para vocês porque eu consegui confirmar algumas informações em relação a isso. O Palmeiras sondou o mercado e o Palmeiras se viu na obrigação de sondar o mercado pelo tamanho dos jogadores. Vamos lá, Alexandro. O Alexandro é um jogador que o Palmeiras sondou. Mas só que o Alexandro... O zagueiro do lado do futebol francês que chegou à seleção brasileira. O Palmeiras de fato sondou esse jogador. Só que quando o Palmeiras olha e vê que o valor de mercado dele é acima dos 25 milhões de euros... Caramba, tudo isso? Não tem como. Aí é o que pelo que ele vendeu o Vitor Reis. Não tem como. E assim, é um jogador muito bem avaliado? Muito bem avaliado. Mas é um jogador de seleção brasileira. Sim, sim. Só que assim, quando você pega o valor... e não é valores assustam. Na brincadeira da internet, tá duro, dorme. É realmente, de fato, um valor muito alto para um zagueiro. Então, o Palmeiras falou, beleza, muito bem, obrigado. Outro jogador que o Palmeiras sondou foi o Diego Carlos. O Diego Carlos foi sondado pelo Palmeiras. Era de São Paulo? Não, o Diego Carlos é que está na Europa há muito tempo. Não lembro dele. Já tá há bastante tempo na Europa. Vou procurar uma busca aqui. Aí. Na Espanha, né? Espanha jogou em outros mercados também. Deixa eu ver aqui onde ele tá. Quer ver aqui, por exemplo? Tá no Como. Tá no Como agora, isso. Né? Ele tá no Como. O Diego Carlos tá no Como. Passou pelo Fenerbahçe, estava no Fenerbahçe, mas jogou na Espanha, né? No Sevilha, isso aí. Em Portugal também muito tempo. Mas é isso, ele era de São Paulo. Passou no São Paulo. O Ibáñez foi outro jogador que o Palmeiras foi atrás. O lateral não, o zagueiro que é uruguaio, né? Uruguaio brasileiro. Que jogou na Roma. Da seleção brasileira. Então, assim, o Palmeiras foi atrás de vários jogadores e mirava gente grande. Foi vendo que a dificuldade no mercado estava cada vez maior e abriu-se a possibilidade do Nino. Então, hoje, por exemplo, o Palmeiras vai contratar o Nino? Eu não vou cravar aqui para vocês que o Nino vai vestir a camisa do Palmeiras. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Palmeiras se vê muito bem colocado nessa disputa toda. A colocação do Palmeiras assim estamos bem dentro de uma briga com vários outros clubes que querem o Nino, entre eles o próprio Fluminense. O Palmeiras já definiu uma estratégia que é assim, com o staff do jogador tem salário já muito bem desenhado, luva, premiação,
premiação por conquistas, tempo de contrato. Então, assim, tudo já está, o modelo do negócio com o Nino já está desenhado com o staff. E, obviamente, o staff entende que é uma boa proposta, um bom modelo de negócio. Com o Nino, eu perguntei para uma fonte do Palmeiras, tem acerto com o Nino? A resposta foi, não tem acerto com o Nino, mas o Palmeiras tem a informação de que o Nino vê o Palmeiras com bons olhos. Não fecha a porta para uma negociação com o Palmeiras, mesmo tendo toda a questão com o Fluminense ali, sentimental e tal, por tudo que ele conquistou no Fluminense, e sabendo do interesse do Fluminense na volta do Nino. Ponto. O que o Palmeiras vai avançar agora é com o Zenit. O Zenit não quis liberar agora. Inclusive mandou um emissário para lá, o Léo Holanda foi lá, que é um cara importante dentro da direção do Palmeiras, foi ter um olho no olho com os russos, e isso foi muito importante para a negociação, porque o Palmeiras pela primeira vez teve uma reunião presencial com os russos para sentir se dava negócio. Só que naquele momento a resposta foi, o Nino é um jogador importante aqui, o Nino é um jogador titular e a gente está brigando pelo título do campeonato russo, lá do Russão. E aí o Zenit não iria liberar. Só que o Palmeiras quer o quanto antes ter a certeza de que vai ter essa liberação. E aí atacar com uma oferta que pode chegar a 15 de euros. 15 de euros, então é atacar para levar e não ter a concorrência do Fluminense. É fazer o movimento para levar. Entendi. E aí o Palmeiras quer resolver essa questão até maio. Por que maio? Por que maio? Porque era o que eu ia perguntar. Por que maio? Acaba o campeonato russo em maio. E aí, por exemplo, é campeão, deu a volta olímpica, dia seguinte, Nino, apresenta aqui. E aí você, antes da parada para a Copa do Mundo, já tem antes de começar a ter especulação, outro clube e tal, o Palmeiras já se... Então, né? O Palmeiras quer acelerar nesse sentido. O Palmeiras se vê muito bem colocado nessa briga pelo Nino, nessa corrida pela volta do Nino. Então, torcedor tricolor, a gente deu para observar que o Palmeiras, ele montou um arsenal de guerra, um quarto onde as pessoas pensam como vão fazer para contratar o Nino. Então, tá tudo planejado em relação a orçamento, alinhamento com o staff do Nino, mandar até uma pessoa presencialmente na Rússia para conversar com os representantes do Zenit, ou seja, mantendo relações, se aproximando do clube russo para que toda essa negociação seja facilitada. E aí eu vejo a diretoria do Fluminense numa letargia em relação a essa negociação. Por quê? Por que não se manda alguém lá na Rússia também para fazer essa aproximação com o clube russo? Até porque que o alinhamento com o Nino ele é mais fácil, né? O Nino já conhece o clube, já conhece o presidente. Então, ter essa aproximação com o clube russo é muito importante. Até porque se o Nino eventualmente escolher jogar no Fluminense, ele vai ter um argumento maior junto ao Zenit, e o Zenit vai estar por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores para que facilite essa negociação. Porque a gente sabe que o Palmeiras está usando a estratégia de dar uma oferta muito maior do que o Fluminense tem capacidade de arcar. Para quê? Para que não haja nenhum problema de negociação ou que eles percam essa negociação. Então o Palmeiras está preocupado em, se eu vou nesse alvo, eu quero acertar nesse alvo e trazer para a torcida. Ou seja, coloca a expectativa da torcida lá em cima e mantém trazendo os caras. A do Fluminense está assim, vou trazer o Nino, vou trazer o John Ares, vou trazer o Cristiano Ronaldo. E fica esperando em berço esplêndido, achando que tudo vai se alinhar e o jogador vai rasgar dinheiro para vir para o Fluminense. Cara, se não chegar numa proposta próxima, ou se pelo menos não se alinhar de uma forma mais contundente, não vai vir para o Fluminense. Com as propostas que o Palmeiras tem feito aí para jogadores trazendo de fora, pagando mais de 2 milhões de reais por mês, 15 milhões de euros foi o que o André Hernan trouxe. Então o Fluminense tem capacidade de pagar 15 milhões de euros num zagueiro? Acho que não. Então, se ficar olhando o Palmeiras fazer as coisas, não vai trazer o Nino. E eu achei importante trazer esse vídeo aqui para vocês verificarem como essa diretoria, no meu ponto de vista, só trouxe o Savarino porque o Botafogo estava querendo vender, estava querendo jogar para fora. Trouxe o James, que o James não é bobo, tá no time pequeno, vai jogar num grande centro, que é o Rio de Janeiro.
né? E trouxe o Arana, que o Arana já sabia que seria reserva, porque trouxeram o Renan Lodge, o time já estava desgastado com o Sampaoli, e assim, acabou vindo de qualquer jeito. Ou seja, não foi uma grande engenharia de negociação, ou algo que assim, nossa, como a diretoria do Fluminense é excelente na negociação. Não. Vieram por circunstâncias de mercado, onde os times que obtinham esses jogadores praticamente estavam empurrando para o mercado. E o Fluminense foi lá e bancou com a grana. Os jogadores que realmente necessitam de relacionamento, de uma negociação mais próxima, por que o Mário Bittencourt, já que é um negociador, por que ele não vai nos Estados Unidos atrás do Bonga? Por que ele não vai na Rússia? Né? Não custa nada, não está fazendo nada. Né? Só está aqui no e-mailzinho. Vai lá, conversa com os caras, alinha com os clubes, porque com os jogadores está sendo mais tranquilo. O problema são os clubes liberarem, porque os clubes têm suas visões, têm seus objetivos. E se o Fluminense tratar o Nino como assim, ele vai voltar quando ele quiser voltar, e não fazer como o Palmeiras está fazendo, montando um plano, uma forma de trazer o cara, porque dinheiro eles têm, mas eles precisam do formato. Esse é o formato que o Fluminense não tem. O Fluminense só tem o quê? Eu posso pagar até tanto e o jogador é o nosso ídolo aqui, então vamos contar com o ovo na cloaca da galinha. Esse é o ponto e era o que eu queria trazer aqui para vocês. Então, se você curtiu esse vídeo, comente aqui o que você acha que a diretoria está fazendo nesse caso também. Provavelmente vai acabar em nada. E comente aqui tudo que você acha. E se inscreva no nosso canal para a gente trazer outras notícias, outras informações que ninguém traz para você.